Nessa terceira parte da aula de microbiologia da cárie dental, nós vamos falar sobre dois experimentos importantíssimos para a gente entender, primeiramente, a dinâmica da produção de ácidos no interior da placa e depois a importância da frequência, no segundo experimento, né? A importância da frequência de consumo de açúcar na etiologia da cárie. Nesse primeiro experimento, nós vamos usar a pesquisa desenvolvida por Stefan. É uma pesquisa de 1949, mas ela é extremamente importante. Eles desenvolveram nessa época uma tecnologia que permitia com que as pessoas, após 2, 3 dias sem escovar os dentes, ou seja, elas ficavam nos seus incisivos, nos seus dentes, uma placa madura, eles instalavam então eletrodos na superfície dental e esses eletrodos eles conseguiam medir o pH da placa, o pH dentro da placa. Então, se o ácido é produzido, o pH cai. É por isso que a gente fala que é o estudo da cinética da produção de ácidos dentro da placa. Ele criou 5 grupos, sendo que eram 65 pessoas divididos em 5 grupos, né? Sendo que esses grupos de bolinha eram grupos que não tinham cárie. A bolinha preta eram indivíduos que nunca tiveram cárie. O grupo representado aqui no gráfico, na linha, por quadrado, triângulo e por um X, eram indivíduos com cárie ativas, sendo que o grupo 5, que é o grupo com X, era o grupo que tinha mais cárie dental. Como que foi o experimento, né? Eles instalaram os eletrodos, então aqui no início, antes de começar a contagem do tempo, antes do tempo zero, a gente pode ver o pH da placa, a média do pH da placa dessas pessoas. Veja que aqueles indivíduos sem cárie, o pH era praticamente 7, isso é o pH da placa. Já naquele grupo com mais cárie, o pH já era 5,5, que vocês sabem que é o pH crítico para o esmalte dentário, porque quando ele começa a sofrer desmineralização, o pH 5,5 é importante, né? Porque o esmalte começa a desmineralizar. E aí eles faziam um bochecho com a glicose. Uma coisa que surpreendeu, uma característica que surpreendeu os pesquisadores é essa queda brusca no pH da placa em todos os grupos que aconteceu após o bochecho com glicose. Os autores acharam que essa queda seria gradual, mas não, ela foi abrupta. Isso aconteceu com todos os grupos. Se você perceber os dois primeiros grupos, o da bolinha branca e o da bolinha preta, caiu o pH, mas não atingiu o pH crítico. Esse pH, essa curva, então, né? Essa curva do pH fez uma barriguinha, né? Fez uma curva mais acentuada, depois foi subindo, 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 atingiu o pH que estava lá no início. Os outros grupos, o de quadrado, triângulo e X, também o pH da placa, né? O pH no interior da placa, apresentou essa queda pós o contato com a glicose. Aí a gente pergunta o que aconteceu, né? O pH do grupo com X, o grupo 5, veja que a queda ficou abaixo do pH crítico, abaixo de 5,5, por 60 minutos, por 1 hora. E aí o experimento acabou e ainda o pH da placa desses indivíduos não conseguiu superar o valor de 5,5. Né? Vamos explicar nos dois primeiros grupos, né? Aqueles que não têm cárie. Você percebe que existiu uma queda do pH, mas esse pH não atingiu o valor 5,5. Por que caiu? Né? Porque nós temos as pessoas que não têm cárie, as pessoas que escovam os dentes regularmente e tal, tem na placa bactérias que fermentam açúcar. São estreptococos, mas não são do grupo mutans, são os mites, os sanguíneos, eles fermentam o açúcar, produz ácido, o pH cai. Só que a placa deles tem uma outra bactéria que é a Veillonella, que é um gram negativo.
um coco gram-negativo. O que a veronella faz? Ela recolhe, ela pega esse ácido e usa para ela sobreviver. Então, de uma maneira, ela neutraliza os ácidos presentes na placa e o pH da placa consegue, então, novamente subir. Um outro fator é que os tampões salivares eles conseguem penetrar na placa e neutralizar os ácidos produzidos. Nos grupos com cárie ativa, vamos destacar o pior quadro, que é o grupo 5. Você imagina que é uma placa que já iniciou com pH 5,5 no início do experimento, é que tinha muito Streptococcus mutans. São bactérias que produzem muito ácido, são muito acidogênicas. É por isso que teve essa queda brusca, intensa do pH. Essa placa, se é rica em mutans, ela também é rica naquele polissacarídeo extracelular chamado mutano. E o mutano é insolúvel. Então, ele vai fazer com que os ácidos se concentrem na placa e, ao mesmo tempo, os tampões salivares não consigam penetrar. Ou seja, a placa se mantém ácida. E o dente começa, então, quando esse pH está abaixo de 5,5, o pH da placa abaixo de 5,5, o dente começa a sofrer o processo de desmineralização. O próximo slide vai falar dessa curva de Stefan padrão, né? Na linha A fase A gente tem a fase de queda rápida do pH, que aconteceu em todos os indivíduos. Na parte B, na fase B, aquela que era mais crítica, que aconteceu com os indivíduos com cárie, é a permanência abaixo do pH crítico. E na fase C é quando aconteceu a recuperação do pH, que não ocorreu, se vocês lembrarem, não aconteceu isso com o grupo 5. O outro experimento é o de Graf, de 1970. Ele usa a mesma tecnologia, os eletrodos para medir pH, são outras pessoas. Essas pessoas participaram de 2 experimentos em dias diferentes. Então, que começou o experimento às 8 da manhã e terminou às 21 horas. No primeiro dia, elas consumiram apenas 3 refeições. O café da manhã, letra A, o almoço, letra B, e o jantar, letra C. Nessas refeições existia alimento com açúcar. Esse experimento, então, está representado por essa linha inteira, de traço inteiro. Perceba que após as refeições A, B e C, houve queda do pH, o pH da placa, abaixo do 5,5, que eu representei com essa linha tracejada vermelha. Vou mostrar um outro gráfico que a gente consegue ver isso melhor. Veja que o momento após as 3 refeições está pintado em preto, justamente o tempo que ficou abaixo, o pH da placa ficou abaixo do valor 5,5. Como você sabe, essa fase, né, esse período é um período de desmineralização do esmalte. Os autores falaram, somando todo esse tempo, que correspondeu a 1 hora. É interessante que entre as refeições houve tempo para o processo de remineralização. Veja isso. Isso é uma conversa importante para você ter com seu futuro paciente. No dia 2, o experimento foi realizado com 3 refeições, a linha, B linha e C linha, aqui embaixo do gráfico, e 8 lanchinhos, 8 beliscos, A, B, C, D, E, F, G, H. Figo, chocolate, café açucarado, não eram grandes lanches, não, eram lanches pequenos, mas com açúcar. Perceba que, se você seguir a linha tracejada, é todo esse período que o pH da placa ficou abaixo do 5,5. Se a gente for olhar de novo um outro gráfico, mas uma outra visão, toda essa área pintada é a fase do período de desmineralização, que, segundo os autores, correspondeu a 8 horas. Veja que se o experimento durou 12 horas, 8 horas o esmalte ficou sofrendo esse ataque ácido. Então, isso você precisa explicar para o paciente, que a frequência do consumo de açúcar é muito danoso para o esmalte. Se ele for comer doce, que ele come esse doce como sobremesa. É muito mais nocivo ele comer esse doce no meio da tarde que comer como sobremesa, certo?
Então, eu espero que vocês tenham entendido, isso é muito interessante e dá toda uma base de futuras conversas com os nossos pacientes. Muito obrigado.